Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa aula 23 da disciplina Introdução a Meteorísticas. Meu nome é Aníbal Tavares de Azevedo, eu sou o professor de vocês nessa disciplina. E agora, então, a gente vai dar continuidade à aula passada. Se você não viu a aula passada, vai aparecer um card em algum lugar aqui. Apareça card, apareceu. O que eu queria fazer, então, agora nessa aula, pessoal, é falar de um problema que se chama designação generalizada. A aula passada a gente viu o problema de designação. Esse agora é a designação generalizada. E o que vem a ser a designação generalizada? Então vamos passar o slide aqui. Vou mostrar para vocês aqui, pessoal, é o seguinte, que a designação generalizada eu tenho a possibilidade de colocar um operário para fazer mais uma tarefa. Você fala, pô, mas como assim? O cara vai dar conta de fazer 10, 15, 20, 30 tarefas? Não. A gente vai estabelecer agora que, na verdade, a gente tem M operários e N tarefas. Só que esse operário pode fazer mais de uma tarefa e ele tem uma capacidade máxima de tarefas, tá? Então a ideia, na verdade, aqui é que essa capacidade máxima por operário vai determinar se ele vai, quantas tarefas ele vai poder pegar, porque daí as tarefas vão ter, digamos assim, vão consumir o tempo dessa pessoa, tá? Só para ilustrar. Então a ideia que está dada aqui é, eu tenho uma capacidade B de I de recursos, né, que o operário pode fazer de tarefas, tá? Agora, o que acontece? Cada operário, quando é alocado para uma tarefa, vai consumir, né, vai ter um uso de recurso do operário I quando é alocado para a tarefa J. Tá? Então vamos entender um pouquinho melhor isso. Ó. Vamos pegar um operário 1, por exemplo. Tá? Então, como é que vai ficar agora a nossa questão de alocação? Ela continua ainda sendo a variável x, i, j, onde o operário I está alocado para a tarefa J. O operário 1 está alocado para a tarefa 1, nesse caso, ou o operário 1 está alocado para a tarefa 2. Tá? Ele poderia fazer as duas tarefas? Poderia. Só que isso vai depender do que? Da capacidade o tempo, vamos colocar assim, o tempo que ele tem disponível. Tá? Então, isso aqui a gente identifica pela letra B de B1, né? A capacidade do operário 1 em fazer tarefas. Tá? E eu tenho aqui o consumo desse tempo B de um desse operário vai depender aí da alocação ou não desse operário para a tarefa 1 ou da alocação ou não desse operário para a tarefa 2. Se ele for alocado, se esse cara for igual a 1, né, se o x11 for igual a 1, então esse A1 vai consumir uma certa quantidade de tempo de recursos e isso tem que ser menor ou igual que a capacidade, o tempo total que esse operário tem. Então, se, por exemplo, eu colocasse que o operário 1 está para a tarefa 1 e 2, eu vou somar A1 mais um 2 e isso tem que dar menor ou igual que o tempo total disponível que ele tem. Se não der, eu vou ter que decidir, então, qual das tarefas ele vai fazer, tá? Muito bem. Então, essa é a ideia da designação generalizada, pessoal. Isso que eu acabei de mostrar agora é justamente a ideia da designação generalizada para saber se esse operário pode fazer uma tarefa, duas tarefas, três tarefas. Não importa. O que importa é isso, se eu somar todas as tarefas que ele vai fazer, vai dar menor ou igual que a capacidade máxima, o tempo máximo que ele tem disponível? Bom, e em relação às tarefas, será que muda alguma coisa? Não, não muda. O que é importante para as tarefas é que eu continuo com aquela equação de conservação das tarefas, dizendo o seguinte: olha, alguém tem que realizar essa tarefa. Ou o operário 1 ou o operário 2 vão realizar essa tarefa. Então, aqui, ó, repara que o segundo índice, que é o índice J, que é o índice das tarefas, permanece fixo nessa soma, indicando que ou esse operário 1 ou esse operário 2 vai fazer a tarefa 1, mas alguém tem que fazer. Não pode ser zero os dois, ou seja, ninguém vai fazer essa tarefa. Não pode. Agora, os dois fazerem também não pode, tá? Ou seja, eu não posso ter duas pessoas fazendo a mesma tarefa, embora eu possa ter uma pessoa fazendo duas tarefas. É isso que muda, tá? Então, o que que vai mudar em termos de modelo matemático geral? O nosso problema de designação antes, ele era como, né? Basicamente, ele era o seguinte: eu não tinha esse termo A e J,
E onde está o B de I aqui, aqui era igualdade, era igual a 1, tá? Isso que mudou em relação à designação. Quando eu coloco a designação generalizada, eu modifico a primeira restrição nesse jeito, tá? E aí vem a pergunta, bom, será que eu posso simplesmente agora então manter x e j maior ou igual que zero, como eu tinha lá na designação, no problema de designação, dado que eu mudei o primeiro conjunto de restrições relativas à alocação do operário para essa restrição, será que eu posso manter essa restrição relaxada aqui, a restrição que garantia que a variável x e j era 0, 1? O que era o 0, 1? Está alocado ou não para a tarefa, o operário? Né? Essa é a variável de decisão que eu tenho, que eu já tinha lá da aula anterior. Então, a minha notícia agora é o seguinte, pessoal. Lembra que quando eu relaxava essa restrição, eu tinha um teorema que me garantia a integralidade de solução, ou seja, usando o método de programação linear, usando simplex, eu conseguia chegar na solução ótima, mesmo sendo um problema com variáveis inteiras? Só que qual que era essa condição? A condição que eu tinha lá atrás era basicamente o seguinte: olha, a matriz de coeficientes associada às restrições, ela tem que ter elementos menos 1, 1 e 0. Só que esse carinha daqui, normalmente, não é só 1, menos 1 e 0. Pode ser também 10, 20, 5, tá? E aí o que acontece? Mesmo o B de I sendo inteiro, que é possível ser o B de I inteiro, aqui não é só 1 menos 1 e 0. Então eu perdi a unimodularidade da matriz A. E eu não tenho mais um teorema que me garante que eu vou obter soluções inteiras com essa restrição relaxada aqui, tá? E aí a gente vai ter que usar métodos de programação inteira, que são os solvers que a gente tem, que a gente já viu, que a gente já explorou, mas eles têm uma complexidade computacional, eles têm um custo computacional mais elevado que usar simplex. O simplex é muito barato, você consegue resolver problemas da ordem de bilhões de variáveis. Aqui, nesse momento, a gente já não consegue garantir. Se o problema chegar na ordem de 10 mil variáveis, a coisa já está bem complicada, tá? Bom, a gente tinha falado lá do problema de designação, pessoal, e a gente vai fazer uma modificação para o problema de designação generalizada, para a gente depois testar nos nossos solvers, tá? Então a ideia aqui é que a gente vai ter dois consultores que podem realizar 4 tarefas, tá? Você tem um custo de alocação do consultor para fazer as tarefas e tem um consumo de recursos, A e J, em alocar o consultoria para fazer a tarefa J, sendo que cada consultor tem uma capacidade máxima ali de B de I. Cada consultoria tem uma capacidade máxima B de I de alocação de tarefas, tá? Então, isso aqui são os nossos parâmetros, né? Os nossos dados do problema. Então, você vê aqui os custos de alocar um consultor 1 ou 2 para fazer a tarefa 1, 2, 3 ou 4. Aqui você vê que a capacidade dos consultores está bem folgada em relação ao tempo que é necessário para fazer as tarefas aqui, tá? Então aqui basicamente você não vai ter muito problema em fazer a alocação. Você consegue fazer a alocação de menor custo. Então, você pode olhar basicamente o menor custo para fazer as alocações. Então, por exemplo, aqui eu sei que para fazer a tarefa 3, o consultor 1 é o menor custo. Para fazer a tarefa 2, o consultor 2 é o menor custo. A tarefa 1, o 1 é o menor custo. Então, estou fazendo aqui. E, finalmente, a tarefa 4 é o consultor 2 para fazer o menor custo. Por quê? Porque está folgado, tá, pessoal? A capacidade ali dos consultores é bem folgada em relação ao tempo que você leva a esse quadrinho aqui. Então, praticamente, você não precisa olhar as restrições. Só faz a alocação pelo menor custo. Então, aqui no caso, o consultor 2 faria a tarefa 2 e 4 e o consultor 1 faria a tarefa 1 e 3, porque isso vai te dar um menor custo, tá? Agora, esse outro tema aqui, que é bem interessante, pessoal, você já tem mais tarefas, você tem 3 agentes, e as capacidades já são um pouquinho diferentes aqui, já são mais apertadas. Então aqui já esse tema 2 aqui já seria mais interessante para você botar num solver e ver o que dá, tá?
Isso aqui fica como proposta. Mais para frente a gente vai ensinar como colocar esses problemas e outros problemas no solver e a gente vai voltar a esses slides e vai ver como é que ficou no solver isso, tá? Obrigado pela atenção de vocês, pessoal. Não esqueçam de curtir e compartilhar para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. E a próxima aula, pessoal, a gente vai ver o último modelo nessa parte de teoria, que é o problema da mochila, que é um problema bem importante, bem interessante também. Obrigado pela atenção de vocês e espero vocês na próxima aula, pessoal. Um abraço e até lá. Tchau!